Bem-vindos. A partir de agora voltam-se a abrir as portas para mais um 45 minutos à Benfica. Já cá tenho comigo o Nuno Queimado, ao qual dou já as boas-vindas, e de regresso para mais uma semana a falar sobre o Sport Lisboa e Benfica. Vamos ver se ainda conseguimos ter o Pedro Batista Bastos ainda neste programa. Acredito eu que sim. Enquanto ele chega e não chega, vamos nós começando aqui a falar sobre os temas da atualidade. Temos que falar obrigatoriamente do fecho do mercado. Finalmente o mercado fechou, seja para o Benfica como para qualquer clube em Portugal. O mercado a nível de compras já fechou, já acabou. Há mercados que ainda estão abertos, mas só para, portanto, só saídas de Portugal e saídas de alguns países da Europa. O que aconteceu, portanto, temos então a janela de transferências, que já fechou, para o Benfica já fechou, a nível de entradas, e temos também o jogo que o Benfica ganhou em casa, frente ao Vizela, a muito custo, uma vitória tirada literalmente a ferros, com um golo marcado de grande penalidade, com um jogo cheio de casos, ou uma segunda parte, vamos dizer assim, carregada de casos de arbitragem, com os dois clubes, quer Benfica, quer Vizela, a reclamarem da arbitragem. Uns reclamam de penaltis que existiram ou que não existiram, ehm, do tempo de compensação ou do golo, do segundo golo do Benfica, que já vem após a compensação da compensação da compensação, mas isso tudo havemos de discutir aqui lá mais à frente, e depois, mais logo, se ainda tivermos tempo, vamos também falar sobre que previsões é que se pode dar para o jogo de sábado às 3h30. O Benfica joga às 3h30 no sábado em Famalicão, frente à equipa da casa, o Famalicão, e já durante esta terça-feira joga também frente ao Maccabi Haifa para a Liga dos Campeões. É a estreia do Benfica na fase de grupos esta temporada, não a estreia do Benfica na Liga dos Campeões, porque o Benfica já começou, como toda a gente sabe, na terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, a chegar à fase de grupos com quatro jogos, 4 vitórias. Nuno, bem-vindo. Vamos começar então aqui a falar sobre Boa noite. a janela de transferências que já acabou. Felizmente para os clubes portugueses já acabou, para o Benfica também, porque não viu alguns dos jogadores que estavam na onda para sair, ou que supostamente estariam para sair. O Gonçalo Ramos foi um dos que esteve para sair, ou na órbita para sair, mas não saiu, continua no Benfica. Segundo as contas que eu estive a fazer, não, que eu retirei do site do Transfer Market, o Benfica fez 9 entradas. Entre todas as entradas, o Benfica gastou cerca de 62 milhões e 300 mil euros só em entradas, com, ora bem, com David Neres a ser o mais caro, a ser para já o mais caro, com o Benfica a pagar 15 milhões e 300 mil euros. Logo a seguir vem o médio norueguês, o Fredrik Aursnes, por 13 milhões. O Enzo Fernandes chegou por 10 milhões, mas a continuar da forma como tem vindo a continuar, facilmente vai chegar aos 18 milhões, que era o total acordado. Portanto, os 10 milhões mais os objetivos. Um dos objetivos está por estas horas quase a finalizar, que é o de fazer um X número de jogos pela equipa do Benfica. Logo a seguir o João Vitor, que custou 8 milhões e meio, mais o Alexander Bach foram mais 8 milhões, o Petar Musa foram 5 milhões. Há também a taxa de empréstimo para a bomba do mercado, Julian Draxler, que o Benfica pagou 2 milhões e meio de taxa de empréstimo e fica a suportar cerca de 1 milhão e meio, se não estou em erro, 1 milhão e pouco de salário, com o restante a ser todo ele pago pelo Paris Saint-Germain. E ainda chegaram a custo zero o Johnny Brooks, central de 29 anos, norte-americano, e também o Ristich,
que também chegou a custo zero, porque não chegou a renovar com o clube onde estava, que era o Montpellier. Portanto, o Benfica só em entradas gastou cerca de 62,30 milhões de euros. Em saídas, o Benfica faz uma módica quantia de 127 milhões,30 ou 127,30 milhões de euros, contabilizando também o fim dos empréstimos do Radonjic e do Lázaro, a rescisão de contrato de Adel Taarabt, os empréstimos de Tiago Dantas, Ferro, Gabriel, Meité e Weigl. Houve aqui uma troca, vamos dizer assim, o draft, que é aquilo que no site do Transfer Market chamam de draft. O Ilija Vukotic foi para o Boa Vista. Saíram a custo zero, portanto rescindiram o contrato com o Benfica e foram para outro clube a custo zero, Sevillar, Vertonghen e Pizzi, e saíram Nuno Santos para os Estados Unidos, Seferovic com uma taxa de empréstimo de 1 milhão de euros para o Galatasaray, para o Galatasaray ou para o Fenerbahçe? Agora fiquei, Galatasaray. agora fiquei Galatasaray. também para o Galatasaray. Grande rival do Fenerbahçe, de onde está Jorge Jesus. Saiu também Pedro Pereira, um lateral direito. Carlos Vinícius foi para o Fulham e já jogou este fim de semana frente ao Tottenham. Saiu também já confirmada a saída do Jetson Fernandes. A compra definitiva do Celtic, a compra definitiva por parte do Celtic do Jota, a saída do Everton de Cebolinha, a saída do Yaremchuk para o Clube Rouge e, obviamente, a saída mais notável, vamos dizer assim, a saída que mais dinheiro deu ao Benfica, a saída de Darwin Núñez para o Liverpool. O Benfica tem um balanço positivo de 65 milhões de euros. Nuno, o Benfica, entre entradas e saídas, consegue resolver vários, agora estou-me a falhar a palavra, não é vários projetos, mas consegue... Vários dossiês. Exatamente, consegue resolver vários dossiês, conseguiu no último dia do mercado a rescisão contratual com a Adel Taarabt, que era um dos mais bem pagos do clube, não conseguiu resolver ainda o dossiê André Almeida, que o próprio treinador Roger Schmidt na conferência de imprensa também falou que continua a treinar juntamente com a equipa, mas que vai falando diariamente e semanalmente com o jogador para ver se consegue resolver a questão de André Almeida, não só o treinador com o jogador, obviamente também a estrutura encarnada, toda ela envolvida no processo do jovem, vamos dizer assim, do jovem André Almeida, que não é jovem nenhum, obviamente, mas do André Almeida, mas Nuno, o Benfica consegue resolver aqui vários dossiês, vende provavelmente o Yaremchuk para não ter de vender o Gonçalo Ramos, que continua a jogar e a faturar umas vezes e a falhar outras. É quase por tentativa e erro. Os avançados é assim, é por tentativa e erro. Se bem que num clube para o Benfica tem de ser mais os acertos do que obviamente as perdas, mas faz parte do crescimento do jogador. Portanto, é um mercado, pode-se dizer que é um mercado positivo para o Benfica e, obviamente, a chegada de Fininho, eu nunca vi uma bomba entrar de Fininho num país, mas pelos vistos esta entrou mesmo, de Fininho, que só mesmo as câmaras do aeroporto é que viram a chegada do Julian Draxler. Enfim, estes mercados é sempre difícil fazer balanços sobre quem é que tira mais partido destas movimentações, quando na verdade, e há pouco estavas a referir o balanço de cerca de mais ou menos 60 ou 65 milhões de euros positivos neste movimento de vai e vem de jogadores entre o Benfica e os restantes clubes.
mas a verdade é que o verdadeiro balanço far-se-á quando percebermos que fizemos todas estas movimentações e obtivemos títulos. Porque, caso assim não seja, aquilo que se irá dizer é que os 65 milhões que tivemos de lucro mais valia ter aproveitado para reforçar a equipa. Eu acredito que após toda esta movimentação de ativos do clube, eu sou tentado a dizer que o clube está hoje mais forte do que no início da época e claramente mais forte do que o ano passado. Pese embora que há algumas situações que me deixam aqui com alguma desconfiança relativamente ao sucesso da coisa, no caso de João Vitor, uma lesão que não parecia nada e que impede o jogador até à data de dar o seu contributo ao conjunto. Mas sim, relativamente a Yaramchuk, concordo, foi a venda para evitar a venda de Gonçalo Ramos. Ainda assim, acho que o Benfica fica um pouco órfão de um ponta de lança verdadeiro. Ficará assim com um avançado que tem feito golos, mas que penso que a equipa fica sem uma referência de verdadeiro ponta de lança na equipa. Vamos ver se Musa ou Rodrigo Pinho, que ainda este fim de semana tão bem conta decidiu, na volta à competição, se serão eles soluções. E o Benfica apostou enfim, na juventude que tem em casa e nos resultados que a pré-época tinha demonstrado. Gonçalo Ramos continua a fazer, vamos dizer, o seu golinho da ordem, e eu acho que mantendo o nível exibicional que já tinha acabado a época passada em grande, até com prestações muito positivas mesmo na Liga dos Campeões. Recordo o jogo que fez em Anfield Road, um jogo de tremenda qualidade de Gonçalo Ramos, um início de época muito bom, a marcar muitos golos, ou seja, num jovem com, creio eu que 20 ou 21 anos, os números que se falavam para a transferência de uma peça que neste momento era titular do Benfica, sinceramente pareceram-me um pouco aquém. Se calhar daqui a um ano estou a dizer que perdemos uma oportunidade de fazer um negócio por X valor. Neste momento aquilo que posso dizer, e a gente só pode avançar aí com os dados que tem neste momento em cima da mesa, é que dá-me a sensação que os valores ficariam um pouco aquém daquilo que o Benfica deveria receber por este jogador. Quanto a Drexler, efetivamente, não estamos habituados em Portugal a uma operação, digamos, com tanto veludo, que não se dá por ela. Aliás, só deram por ela já quando o jogador estava no aeroporto de Tires. Se o jogador for o jogador que foi do Schalke para o PSG, o Benfica terá feito uma excelente contratação. Uma excelente contratação, ainda para mais nas condições em que vem neste momento para o Benfica. E essa para mim é a incógnita que se põe neste momento relativamente a Drexler, é em que condição física é que ele se apresenta. Não está aqui em causa a qualidade do jogador, que no Schalke 04 foi absolutamente fantástico e que levou a que o PSG o contratasse. É óbvio que no PSG neste momento será difícil alguém lá conseguir entrar e jogar. O próprio Di Maria sentiu que tinha que abandonar o barco para poder praticar o seu futebol. Neste momento nem sequer há justificação para tirar Neymar, Messi ou Mbappé, nem sequer há condição futebolística nem financeira
para sentar no banco qualquer um desses jogadores. Ou seja, o que aconteceu a Di Maria aconteceria necessariamente com Drexler e aconteceu o ano passado com Sarabia, com a vinda dele para o rival da segunda circular, o Sporting. Esperemos que, tal como o Sporting foi feliz com Sarabia e que o jogador veio acrescentar à equipa, esperemos que Drexler faça exatamente o mesmo no Benfica e que seja uma mais-valia relativamente aos contornos da operação, quer financeiramente, quer a nível de barulho de imprensa, foi absolutamente fantástico. Sim, não é muito normal vermos, poucos dias antes, poucos dias não, foram cerca de 24 horas antes do fecho do mercado, o Draxler estava a pisar solo português, se bem que, obviamente, as conversações começaram muito antes do dia 30 antes do dia 1, portanto ele aterrou no dia 31, ainda fez testes médicos no dia 31, mas só foi anunciado no dia 1 de setembro, portanto, o dia que marcou o fim do fecho do mercado. O Benfica contratou o Draxler, contratou o Neres, contratou o Musa, sendo que o Musa, de todos aqueles que chegaram, foi aquele que não teve dedo do treinador, porque porque já era uma contratação feita ainda antes do campeonato terminar. Portanto, a chegada do Musa já estava praticamente certa, se não mesmo completamente certa, incluindo também a do Ristich, também já estava certo, sendo que o do Ristich já teve ali uma mãozinha também do treinador e deu o aval a que pudesse chegar. Agora, em termos das saídas, eu creio que há aqui a registar claramente a saída de dois jogadores. Um ainda está a jogar, o outro neste momento está sem clube. Saiu o Pizzi, saiu o Tarapte, ambos por rescisão de contrato. O Pizzi foi para o Al-Wahda, onde está a ser treinado nesta altura pelo Mister Carlos Carvalhal, mas o Tarapte foi rescisão de contrato e o Benfica só aqui já poupou muitos milhões só em salários. Sim, também há que ter esse fator em conta, tal e qual como o empréstimo de Julian Weigl, que também ele seria e é um peso grande na massa salarial do Sport Lisboa e Benfica. Enfim, havia que resolver aqui algumas questões. Eu, relativo a André Almeida, apenas acho que, e eu penso que já anteriormente terei frisado isso, não sei se no último programa ou se no anterior, que o Benfica deve tratar estes dossiês com cuidado e com respeito por quem serviu o Sport Lisboa e Benfica durante tantos anos e ajudou a conquistar tantos títulos. Ou seja, percebemos a gestão que tem que ser feita desportivamente sobre a análise do rendimento que o jogador neste momento está a dar, mas devemos evitar a todo o custo processos, digamos, processos sumários de dispensa de jogadores e principalmente dispensas de jogadores que tanto deram ao clube. Acho que devemos ter algum cuidado no tratamento dessas matérias, porque já que gostamos de ver o futebol como um negócio e os clubes como empresas, então olhemos para os jogadores como recursos humanos e como recursos humanos devemos ter o cuidado de tratar os seus processos com alguma parcimónia para que no futuro todo e qualquer colaborador desta casa não se vir contra ela mesmo à primeira oportunidade. Coisa que já tem acontecido até num futuro, num passado bem próximo. Por isso, havia aquela máxima de que Roma não paga a traidores,
mas também deveremos tratar bem aqueles que não nos viram as costas. Contudo, reconheço que sim, André Almeida terá a vida muito dificultada, porque não há espaço nem como segunda escolha para o atleta neste momento, e como digo, deverá o Benfica tratar este dossiê com, com o cuidado que se exige. E lá está, como tu disseste e bem, é um dos jogadores que tem, apesar de ter a maior massa salarial, mas ajudou bastante o clube, ajudou bastante o Benfica a ganhar títulos. E, aliás, era quase ele sempre a primeira escolha dos treinadores e passaram, e desde que o André Almeida lá entrou, ele teve, chegou a ter vários treinadores, teve o Jorge Jesus, porque ele ainda chegou com o Jorge Jesus, esteve com o Jorge Jesus no Benfica desde 2011 ou 2012 até 2015, época 14-15, Rui Vitória, Bruno Lage, Nelson Veríssimo, Jorge Jesus, Nelson Veríssimo outra vez e agora Roger Schmidt. Portanto, já são alguns treinadores, ainda que duas vezes em anos separados ou numa sequência de anos um bocadinho mais separada. Um, e depois disto, o Benfica fez entrar aqui alguns jogadores que têm dado nas vistas, alguns já deram nas vistas, o caso do Neres tem dado nas vistas, e mais uma vez voltou a ser um valente abre-latas no jogo frente ao Vizela. Já vamos falar do jogo com o Vizela, até porque há coisas a discutir neste jogo que não foi bem jogado, apesar de ser dos jogos até nem teve assim um tempo de paragem muito, muito grande, até nem houve assim muita paragem de jogo contra aquilo que até se esperaria e até mesmo depois daquilo que se viu do jogo. Até parecia mais, até parecia que tinha sido perdido muito mais tempo, mas não. Mas já vamos falar sobre o jogo entre o Benfica e o Vizela, porque há várias coisas a falar sobre o deste Benfica-Vizela. Um jogo em que o Benfica esteve particularmente mal, se calhar até foi o pior jogo do Benfica esta temporada, com alguns jogadores já a mostrarem algum cansaço mental, e isso foi dito pelo treinador Roger Schmidt, não na conferência de imprensa, mas em entrevista creio que à BTV ou à TVI, CNN Portugal ou à Eleven Sports, que ele lembro-me de eu ter ouvido a falar nisso, ter dado essas palavras que era que era que era e agora perdi-me, mas já lá vou outra vez. Mas eu já lá vou chegar. Portanto, o Benfica pode-se dizer, para já, com 9 jogos, 9 vitórias, e agora podemos começar a fazer a ponte para o jogo com o Vizela, sem falar do jogo com o Vizela, mas fazendo a ponte de um assunto para o outro, fica aqui claramente assente que o Benfica, para já e pelos vistos, contratou bem, porque os jogadores que jogam de início vão dando conta do recado e os jogadores que vão entrando também vão dando conta desse mesmo recado, sem contar, obviamente, com João Vítor, porque ainda não o vimos jogar e está lesionado. Enfim, dentro daquilo que eu tinha avançado há pouco no comentário, é a minha convicção de que a equipa do Benfica está mais forte neste momento do que estava no início da temporada, está mais forte do que a equipa do ano passado. E face a este rol de vitórias, aquilo que se começa a notar, do meu ponto de vista, é alguma dificuldade com as equipas mais fechadas, ou seja, com
que era já um bocadinho expectável nestas equipas que se fecham um bocadinho em casulo dentro do seu meio campo, e aí sim mais dificuldades no assumir o jogo, não querendo também entrar ainda muito no jogo de Vizela, mas vem um bocadinho na sequência. Também nestes últimos jogos, aquilo que se nota é, não sei se por cansaço, se por, enfim, exatamente se calhar por mudar este paradigma das equipas com blocos mais baixos. A verdade é que o Benfica sofre 3 golos nestes últimos 2 jogos em casa, com o Passos e com o Vizela, que deixa assim um bocadinho um amargo de boca relativamente às exibições. Ou seja, contra o Passos sofremos 2 golos e em que a sensação que fica e aquilo que paira no ar, sentiu-se um bocadinho de Jorge Jesus naquele jogo. Não sei se me faço entender com o que eu quero dizer, que Um era jogo, um jogo um bocadinho mais basta, mastigado, muito basta por uma vez irem à dentro. nossa, exatamente, e basta uma vez irem à nossa baliza para marcarem gol, epá, fica aquela, enfim, aquela lembrança triste daquilo que foram as últimas duas épocas, epá, e a Um verdade é que déjà vu chegamos. um bocado esquisito. É um déjà vu um bocado esquisito. Sim, 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 sim. E a verdade é que estamos a falar de 2 jogos em casa com duas equipas que supostamente deveriam ser vitórias mais ou menos fáceis, ou seja, não deveriam ser estes os jogos mais difíceis do Benfica para fazer em casa. A verdade é que a coisa tornou-se bastante complicada, e nos vimos a perder, por 2 vezes, praticamente no primeiro ataque que qualquer uma das equipas faz à nossa baliza, o que me deixa, enfim, um bocadinho apreensivo relativamente ao modelo de jogo que já tínhamos aqui abordado noutros programas, pá, e que pode muito bem dar aso a este tipo de situações. De qualquer das maneiras, e ainda assim, não querendo que pensem que estou aqui a lançar uma suspeita sobre o setor defensivo do Benfica, um, 2 dos melhores jogadores que vi no jogo contra o Vizela, e vou fazê-lo por partes. Se calhar muita gente não concordará comigo. Gilberto, na primeira parte em que o Benfica esteve pior, e dava a sensação de não estar animicamente capaz de tentar ir para cima do adversário e sufocar, foi o jogador que ali entre os 15, 20, 30 minutos iniciais deu deu a imagem de que tínhamos que ir para cima e tínhamos que tentar, nem sempre da melhor forma, porque foi um dia em que os cruzamentos lhe saíram particularmente mal, mas sempre a mostrar aquela característica dele que, mesmo com maior ou menor talento, mas sempre com muita garra e com muito querer, nas ações. E depois, a tirar deste jogo, na minha ótica, durante os 90 minutos, e vou dar particular ênfase à primeira parte, ao menino António Silva, que esteve, na minha opinião, esteve em grande, e eu atrever-me a dizer, ofuscando Otamendi, porque no pior período do Benfica foi o defesa mais esclarecido, Foi a no maturidade de um passo. jogador de 18 anos contra a maturidade de um jogador de 30 e pouco. Perfeitamente. Foi, por estranho que pareça, no meio daquela pequena confusão que começou a surgir depois do gol do Vizela, foi a peça do setor defensivo
Uma espécie de mais, luz. mais esclarecido na saída para o ataque e a peça que encontrava os melhores espaços para meter a bola entre linhas, e fiquei positivamente surpreendido com a maturidade demonstrada. Não tremeu, não, já tinha dado boas indicações contra o Boa Vista e voltou a dar excelentes indicações neste jogo com o Vizela. E passando a falar então mesmo sobre o jogo contra o Vizela, o Benfica ganhou por 2-1. O primeiro golo foi marcado pelo Vizela na primeira parte, no primeiro ataque da equipa vizelense, pode-se mesmo dizer, num contra-ataque, algo que o Benfica estava perfeitamente avisado para uma equipa como o Vizela e como talvez a maior parte dos clubes em Portugal vai jogar preferencialmente assim. O ponta de lança Osmaites, em contra-ataque, recebeu a bola, percorreu vários metros, passou por Otamendi, ainda que um bocadinho ofuscado também ali a tentar ofuscar um bocadinho o ataque do Vizela, mas não conseguiu. O próprio Vlaco Dimos também não fica isento de culpas, porque a bola entra entre o poste e o próprio Vlaco Dimos. Portanto, o Vlaco Dimos também não teve bem o Vlaco Dimos não ficou bem na fotografia. O Benfica continuou sempre a ter mais bola, mais oportunidades claras para chegar ao gol. Podia ter chegado ao empate ainda na primeira parte com o cabeceamento à barra, com um livre que a bola foi bater no poste, mas depois, entretanto, o jogo foi começando a fluir de outra maneira. Passes, segundo jogo consecutivo em que o Benfica provavelmente errou mais passes do que aqueles que efetuou de forma correta, com alguns jogadores em campo a estarem abaixo daquilo que seria expectável, principalmente os dois do meio campo, o Enzo e o Florentino, não estiveram bem neste jogo, tal como outros também não estiveram bem, mas estes dois particularmente não estiveram bem, pelo menos na primeira parte, e depois surgiu a luz no meio do caos, refiro-me a David Neres e o Benfica. A partir daí pode-se dizer que foram quase 15 minutos à Benfica, foram os últimos 15 minutos finais à Benfica, em que o Benfica não largou o meio campo contrário, e no última réstia de esperança que o Benfica ainda tinha, já mesmo em cima dos 97 minutos, o árbitro tinha dado 8, o árbitro tinha dado 8 minutos de compensação, mesmo em cima dos 97, o Vizela tem 50 segundos para segurar a bola junto da grande área do Benfica e perde. Contra-ataque do Benfica, o Benfica vai para o ataque, até de forma organizada, nem foi em contra-ataque, até foi de forma relativamente organizada, e depois toda a sequência da jogada vai dar o penalti aos 98 minutos, o penalti que dá o gol da vitória ao Benfica, gol marcado por João Mário aos 90 mais 12, portanto já foi aos 102 minutos, não estou em erro, 101, 102 minutos da partida. Depois o jogo acabou e o Benfica ganhou por 2-1. O Benfica foi o jogo com 11 esperado, muito esperado, diria mesmo, com a surpresa que não foi surpresa de António Silva, porque não havia mais nenhum jogador para jogar, passa a redundância, não havia mais ninguém, portanto tinha de ser o António Silva. O Brooks ainda não podia jogar, aliás não jogou, viu o jogo da bancada ao lado do também ele reforço Julian Draxler, mas que para o jogo com o Maccabi Haifa já vão estar convocados, confirmação dada pelo próprio Roger Schmidt em conferência de imprensa. O Benfica foi ao jogo com Odisseias, Gilberto, António Silva, Nicolás Otamendi, Grimaldo, Enzo, Florentino Luís, David Neres, Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos. O Neres foi claramente a luz e foi claramente aquele jogador capaz de tirar um coelho da cartola onde no meio do caos mais ninguém o conseguiu fazer. E o Benfica, de umas épocas para cá, já lhe faltava este jogador cintilante, vamos dizer assim, este jogador que
conseguisse fazer a diferença num curto espaço, não só de tempo, mas também espaço, espaço espacial, vamos dizer assim, espaço em termos de terreno, num curto espaço de terreno, num curto espaço de tempo para pensar e para executar, saca um coelho da cartola que deu, que foi o mote, foi essencialmente esse o mote para depois o Benfica estar constantemente a atacar e conseguir chegar ao dito cujo, ao tão apalavrado penalti que dá o gol da vitória ao Benfica. Um jogo, como falávamos há bocado, um jogo difícil de gerir, e eu aqui tenho que ser muito honesto. Eu acho que, em parte, por culpa do Benfica, como se costuma dizer na gíria, quando a gente se mete a jeito, depois as coisas tendem a ter mais dificuldade a recompor-se, por assim dizer. Acho que é estranha a forma fácil como se, como se sofrem golos, e depois a dificuldade que temos em transformar aquilo que em alguns jogos chegou a ser 20 e qualquer coisa ataques, ou se não estou em erro, 22, 25, 27 ataques, e transformá-los em golos. Pronto, do meu ponto de vista, há que rever essa situação. Epá, muito mal nos cruzamentos, quer da direita, quer da esquerda, a serem muito pouco efetivos, conforme frisaste. Notou-se maior falta de ligação entre Florentino e Enzo. Efetivamente, muita bola perdida no meio campo, muito passe errado, Muitos flashes de 21, 22. aquilo que não vinha sendo o hábito. Um, e com um toque que eu acho que já vem também do Passos, não estou em erro, mas posso estar aqui a ter um entendimento diferente. Nestes últimos dois jogos, pouco Rafa, e também tem que ser honesto. Pelo menos desde o início do campeonato, aquilo que se tem visto é pouco Rafa, mas muita falta sobre Rafa. Também devo dizê-lo, muito carregado com faltas. Depois assistimos a enfim, assistimos a um espetáculo já normal no Campeonato Português, um, em que numa equipa com 9 faltas, ter 7 amarelos e 2 vermelhos é obra. É obra. Quem vir quem vir estes números assim, 9 faltas, 7 amarelos e 2 vermelhos, a conclusão que pode dizer é estes gajos do Benfica são uns caceteiros que viram a malta toda à porrada. Só pode, só pode. E depois as contingências do jogo são engraçadas, porque eu não ponho em causa a expulsão de João Mário. É um jogador que está amarelado e que na sequência dos festejos leva o segundo amarelo. Não há muito, não há muito a dizer. Não me posso pronunciar sobre o primeiro amarelo de João Mário, porque não tenho como. O Frederic Arsenas, creio que o amarelo também é bem mostrado. Mas depois há uma sequência de lances em que são erros atrás de erros a acumularem. Já começa a ser difícil levar a coisa de bom ânimo, ou de ânimo leve, como se costuma dizer, porque o primeiro amarelo de Gonçalo Ramos é difícil de perceber, não havendo, não havendo falta. É difícil de perceber que se possa desculpar o árbitro dizendo: mas a ele pareceu-lhe que foi.
porque só pode ter parecido, digo eu. Porque assim, em caso de dúvida, dúvidas não mostra, digo eu. Não havendo falta, não consigo perceber. Não consigo perceber. Sinceramente não consigo perceber o primeiro, com a agravante depois do segundo. E já discuti isto com várias pessoas. Eu não consigo perceber como é que não se marca penalti sobre o lance de Gonçalo Ramos. E tenho que ser honesto em dizer que tenho alguma dificuldade em perceber o segundo penalti. Alguma dificuldade em perceber. Epá, já ouvi árbitros a dizerem que pá, quase 90% ou 80% dos árbitros dizem que o penalti é bem marcado. Eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que alguém vira-se de costas e o braço nem está muito distendido para fora e o jogador está em rotação, mas lá está, subjetivamente, eu posso aceitar que se marque penalti, mas que fica já aqui a minha afirmação, que eu não marcaria penalti. Eu não marcaria penalti no lance que deu o 2-1 ao Benfica. Fico sem perceber como é que não se marca o lance sobre Gonçalo Ramos havendo VAR, porque o jogador do Vizela ostensivamente atira-se para trás na tentativa de impedir o Gonçalo Ramos de chegar à bola. Para mim é tão simples quanto isso. Há aquelas pessoas que dizem, e vi muitos comentadores até feitos ao Porto e ao Sporting a dizer que o cartão amarelo é mal mostrado porque o jogador não se fez ao penalti. Gonçalo Ramos não se fez ao penalti. Ok? Então vou concluir daí que aceitam que o jogador não se fez ao penalti. Se não se fez ao penalti, caiu do quê? Uma corrente de ar mais forte, estava um bocadinho de vento nessa noite, já estava a começar a ficar para o fresco, mas não, ok? O jogador cai devido à ação do jogador do Vizela que já estando no chão e apercebendo-se que o Gonçalo Ramos ia passar nas costas dele, depois de o ter fintado, faz um movimento claro na tentativa de com a cabeça ou os ombros tentar atrapalhar a marcha de Gonçalo Ramos. É penalti e é claro, o penalti é claro. Mas pronto, eu percebo, enfim, sofremos todos de clubite e se calhar são os meus óculos vermelhos que estão a fazer com que eu diga que é penalti, assim como eu poderei alegar que são os óculos verdes ou os óculos azuis que fazem com que essas pessoas que comentem digam que não é penalti. Um jogo muito mau, para aqueles que continuam a fazer a retórica de que a arbitragem está a levar o Benfica ao colo, é normal que seja assim, é perfeitamente justificável que o Benfica seja levado ao colo com 7 amarelos e 2 vermelhos. É perfeitamente justificável. Aliás, se mostrarem 20 vermelhos, aí sim é que é colinho a sério até à última jornada. Não esquecer novamente, e a nível de VAR, tivemos ainda durante a semana passada, no início da semana passada, no jogo com o Passos de Ferreira, uma agressão com cotovelada na cabeça de Grimaldo, a que o VAR decidiu não intervir nesse mesmo lance. Estou seguramente em crer que foi para benefício do Benfica, para não interromper o jogo e para que se pudesse ter mais tempo útil de jogo. Eu acho bem que entradas grosseiras e agressivas que não sejam apitadas, porque a gente pagou o bilhete, a gente quer é ver a bola e a bola a rolar. Caiam todos no chão, uns com pernas, outros sem pernas, mas agora parar o jogo é que não. Siga a bola.
E este jogo entre o Benfica e o Vizela, de resto, teve 62 minutos e 29 segundos de tempo útil de jogo, 58% de tempo útil de jogo. Pode querer dizer muita coisa, pode não querer dizer nada. São os números são o que são, e dizem o que dizem. Em relação a este jogo entre o Benfica e o Vizela, há aqui a destacar claramente, ou no meu entendimento, salvo seja, eu só estou aqui a moderar a coisa, mas há aqui três jogadores, talvez quatro, três jogadores pelo menos que se destacaram a bom nível, a começar na defesa, o menino António Silva esteve muito bem, o João Mário muito bem também, apesar de ter visto o amarelo e o consequente duplo amarelo, e portanto foi expulso, mas a destacar António Silva, João Mário e obviamente David Neres. O Benfica, Nuno, claramente já estava a precisar de um jogador capaz de sacar coelhos da cartola com a facilidade com que o David Neres tem. E ainda outra, e além disto, também querer saber os teus destaques deste jogo positivos. Se quiseres dar os negativos também podes dar, mas a destacar também a tranquilidade e a facilidade com que o Auschwitz entrou e equilibrou completamente o meio campo do Benfica, falhando creio que de apenas 2 passes, não estou em erro, ou um passe e meio, qualquer coisa do género, mas lembro-me de ter visto isso. O Auschwitz entra, põe o João Mário, salvo seja, o João Mário passa a jogar ao lado do Frederic, e o Benfica parece ganhou muito mais equilíbrio do que aquilo que tinha e passou a errar muito menos passes. Depois, a partir daí, foi a luz David Neres que desbrutou a vitória encarnada. O António Silva, para mim, terá sido a melhor surpresa do jogo. Acho que efetivamente o Benfica ganha ali um jogador. Estou em crer efetivamente que sim. Se calhar ganha mais uma dor de cabeça o Roger Schmidt, porque passa a contar neste momento com 5 centrais, porque efetivamente aquela história que se ouvia que o Otamendi provavelmente em janeiro regressaria à Argentina, não sei se não começa a fazer cada vez mais sentido. Mas vamos ver com o tempo como é que as coisas correm. Eu acredito que os outros jogadores, quando começarem a aparecer, António Silva também terá menos oportunidades do que as que tem tido até agora. Eu penso que ele agora irá manter-se na equipa, pelo menos durante os próximos jogos. Não deve ser muito difícil de adivinhar, com o Morata impedido, Lucas Veríssimo também ainda não refeito da grave lesão que teve, João Vitor também ainda não tendo integrado os trabalhos. Enfim, resta Otamendi e o António Silva e o norte-americano, creio eu, não é? Agora chegado. O João Mário teve bem, não complicou naquele seu jeito de jogar de pantufas e tentar receber bem e passar melhor, sem complicar muito. Neres, penso que não teve o melhor dos jogos, mas acabou em crescendo, ou seja, à medida que foi preciso ter mais presença e ser mais acutilante no ataque, ele nos últimos 20 minutos de jogo foi aparecendo cada vez mais digamos, com maior eficácia, quando tinha andado assim um bocadinho perdido nas ações atacantes do Benfica. Marcam um excelente golo. Quanto a Frederic, a nota que realça é o facto de ele ter entrado e de não termos notado qualquer insegurança no meio campo, enquanto ele esteve em campo, numa altura que poderia ser perigoso, porque o Benfica estava balanceado no ataque para chegar ao segundo golo.
e era normal que numa perda de bola, num contra-ataque, enfim, o make-up defensivo e a defesa ficassem um pouco mais pressionados. Mas deu claramente bem conta do recado, numa altura em que já tinha saído Florentino e Enzo, não estou em erro, foi João Mário que recuou para fazer o apoio. Acho que deu boas indicações, tal e qual como Bá voltou a entrar bem no jogo, vindo do banco e fazendo uma segunda parte boa. Gilberto tinha estado um pouco aquém, como digo, no capítulo ofensivo, as coisas não estavam a sair propriamente bem ao defesa brasileiro e Bá veio trazer alguma verticalidade que tinha faltado um pouco a Gilberto. Gostei também muito da entrada de Bá no jogo. E o próprio Musa também voltou a entrar bem. Aliás, de resto, o Musa e o Frederic Auschwitz entraram os dois ao mesmo tempo. O, o Musa entrou para o lugar do Florentino, que não foi para o lugar do Florentino, obviamente. O Musa passou para a frente. O que aconteceu foi que o João Mário passou a jogar por dentro, ou mais por dentro ainda do que aquilo que já estava. O Frederic passou para o lugar do Florentino, o João Mário passou para o lugar do Enzo, e portanto, a partir daí o Benfica equilibrou-se taticamente, equilibrou-se, passou a jogar no 4-4-2 ou em 4-4-2, com o músico o Gonçalo Ramos na frente, e depois acabou o Benfica por chegar à vantagem num lance polémico, sendo que antes já tinha havido outro lance polémico, mas sobre isso já falámos, portanto não vale a pena estar outra vez, não vale a pena estar a chover no molhado, como se costuma dizer, e portanto siga a Marinha. Eh, do que eu tinha aqui mais, eh, do que eu tinha aqui mais, pedir-te se consegues. Se consegues não. É uma pergunta quase de sim ou não. Foram o último, este jogo do Benfica com o Vizela, o Benfica ganha não por ter feito não por ter feito uma espetacular exibição que não fez, ficou muito aquém das expectativas, mas eh, foi o querer ganhar mais por parte dos adeptos que fez o Benfica ganhar este jogo? É assim, o apoio do adepto é sempre importante e neste jogo, tal e qual como nos jogos que tem havido em casa esta época, e já falámos disso por via das melhores exibições e das contínuas vitórias do Benfica, é normal que haja mais gente, mas como é óbvio, é sempre fator importante o apoio. Um, mas já tínhamos tido também o ano passado situações em que o Benfica teve que acreditar até o último minuto, mas sim convém que os adeptos ajudem nessa dinâmica de que os jogadores percebam que se vai ter que lutar até o último minuto de jogo para reverter uma situação que não estava a ser positiva, e como disse no início, foi o Benfica que se pôs nesta posição, que o deixou fragilizado relativamente ao normal decorrer do jogo. Desta vez conseguiu-se dar a volta, mas eu penso que há ali alguns pontos a retificar defensivamente. Esperemos que a coisa se resolva entretanto. Este jogo, não sei quanto a ti, mas este jogo fez-me lembrar um jogo na época 2013, 2014, que o Benfica recebeu na segunda jornada ao Gil Vicente, e o Benfica estava a perder por 1-0 até aos 90 minutos. Aos 91, o Markovic faz o 1-1, e aos 92 o Lima faz o 2-1, e Sim, foi uma explosão idêntica à do passado sábado, a da passada sexta-feira, assim aqui é, da passada sexta-feira. Acreditas que o jogo de sexta-feira, se fosse a época passada ou há 2 anos, o Benfica ganhava?
Olha, eu diria, brincando com a situação, diria que dificilmente. Até porque o Benfica acaba por vencer o jogo na sequência de uma grande penalidade. E eu não sei se lembras o ano passado, primeiro que marcasse uma penalidade a favor do Benfica, já o campeonato estava a acabar. Por isso, respondendo à tua pergunta, se fosse o ano passado, não acredito que tivesse acontecido essa reviravolta. Um, e as dinâmicas também são diferentes. Temos um treinador novo com uma grande franja da equipa também de novo no Benfica, e eu acho que às vezes é importante para um renovar de ambições, quando o ano passado tínhamos um treinador que estava cá há ia fazer 2 anos, mas que já cá tinha estado 6 anos anteriormente, com jogadores que já tinham estado com ele anteriormente. E às vezes fica difícil passar a mensagem quando a coisa já não correu bem uma ou duas vezes. Num grupo de trabalho tão grande, onde já há experiências acumuladas de outras alturas, às vezes fica difícil passares a tua mensagem relativamente a uma situação dessas. Por isso, não vou dizer que não pudesse ter acontecido, claro que sim, claro que seria uma situação que poderia eventualmente ter acontecido, seria mais difícil porque eu acho que o espírito e a dinâmica da equipa não eram definitivamente as mesmas. E o Benfica ganhou 2-1 ao Vizela, vai jogar amanhã. O programa está a ser gravado uma segunda-feira, portanto, o jogo do Benfica com o Maccabi Haifa é no dia em que passa este programa, portanto, é uma terça-feira, e há no fim de semana, às 13h30 da tarde. Aliás, de resto, os três grandes jogam os três no sábado. Primeiro o Benfica às 13h30, depois o Sporting, depois o Porto. Um, o Sporting creio que é às 6 da tarde, agora não tenho aqui os horários de cor, e acho que o Porto é às 8h30, entre as 8 e as 8h30, se não estou em erro. Um, portanto, o Benfica vai jogar a Famalicão no próximo fim de semana e recebe o Maccabi Haifa amanhã, terça-feira. Portanto, um X ou 2 para o jogo com o Maccabi e um X ou 2 para o jogo com o Famalicão. Sim, eu posso estar aqui a cair num erro tremendo, mas eu diria que espero uma vitória do Benfica contra o Maccabi, sem qualquer margem de dúvida. É isso que espero. Com o Famalicão, espero uma vitória, mas muito sinceramente, na minha opinião, o Benfica vai ter um jogo mais difícil com o Famalicão. Poderei ser surpreendido pelo Maccabi, porque o Maccabi apresentou-se nas pré-eliminatórias e apresentou-se bem. De qualquer das formas, eu continuo com essa análise que o Benfica terá um jogo mais solto, mais fácil com o Maccabi, e um jogo mais difícil em Famalicão. Mas Até, evidentemente acredito na vitória do Benfica em ambos os jogos. e até porque estamos a falar de um jogo de Liga dos Campeões e já se sabe que a Liga dos Campeões todos querem jogar, todos gostam de jogar e, portanto, todos gostam de se mostrar na fase de grupos e, e não só, mas na Liga dos Campeões todos gostam bastante de se mostrar. Última questão para terminar o programa: acreditas que o treinador vai fazer mexidas frente aos israelitas? Uh, Muito sinceramente, acho que não. Uh, não porque não é jogo para fazer mexidas. O Benfica tem que começar bem na Liga dos Campeões e tem que começar com os 3 pontos. Não dá para, na minha opinião, não dá para encarar de outra maneira que não seja essa. O Benfica tem que entrar e é imperioso para o Benfica pensar nos 3 jogos em casa como os jogos para ter 3 vitórias, seja com o Paris Saint-Germain, seja com os Juventus.
porque se não encarar os jogos com essa seriedade, epá, vai ser difícil ao Benfica. Porque imagina que o Benfica tem um jogo mau aqui com o Maccabi em que empata ou até perde o jogo com o Maccabi. Vais correr o risco de ir a Israel a lutar para não ficar em último lugar. Eu penso que será muito arriscado o Benfica não encarar isto de outra forma que não seja esta. Muito bem. Agora sim, o programa vai terminar. Para a semana vamos voltar e vamos falar. E para a semana há mais a Liga dos Campeões. Agora, de resto, vão ser de duas semanas com Liga dos Campeões. Benfica, Maccabi Haifa esta semana. Para a semana, o Benfica desloca-se a Turim para jogar com a Juventus na quarta-feira. E depois vem uma pausa de 2 semanas para os jogos das seleções nacionais. Primeiro, Portugal joga com a República Checa e depois termina com a Espanha em Braga, lá mais para o final do mês, no dia 24 com a República Checa e depois, e depois uns dias depois, vai jogar no Municipal de Braga com a Espanha num jogo a contar para a Liga das Nações. Nuno, mais uma vez obrigado por cá ter estado esta semana. O Obrigado. programa desta semana fica feito. Para a semana há mais 45 minutos à Benfica. Para a semana voltamos a falar sobre o Sport Lisboa e Benfica e sobre os jogos que já aconteceram. Frente ao Maccabi Haifa e frente ao Famalicão. Ainda vamos projetar o jogo com... Ainda vamos projetar o jogo com a Juventus em Turim, um jogo que, como disse o treinador Massimiliano Allegri, vai ser o jogo que vai decidir a passagem à eliminatória. Não vão ser os jogos com o Paris Saint-Germain, vão ser os jogos com o Benfica. Fiquem para ver. Para a semana a mais, 45 minutos à Benfica. Até para a semana.